Um dos momentos mais significativos e provavelmente importantes da minha vida foi ir para Seul, na Coreia, no início dos anos 90. Foi lá que eu não percebi o que estava prestes a acontecer. Eu estava indo por um motivo, que era algo especial, mas acabei sendo surpreendido por algo que se tornaria ainda mais importante para mim. Eu estava indo para lá porque era a primeira vez que se tentava reunir 1 milhão de pessoas para orar no centro de Seul, na Coreia. Eu tive a oportunidade de estar com essas pessoas para orar. Eu olhei e havia um mar de pessoas de todo o mundo. Foi uma das coisas mais incríveis de se testemunhar como a igreja Yoido do Evangelho Pleno, uma igreja com mais ou menos 1 milhão de membros, que organizou esta reunião de oração. E eu fui à reunião de oração da igreja deles na sexta-feira e 24 mil pessoas se reuniram para orar na reunião de oração. Só para ter uma ideia, eles têm 60 mil diáconos e diaconisas na igreja. Então, essa reunião é como ir ao estádio de beisebol dos Yankees. E o que é incrível é que não foi essa reunião que me tocou, e sim uma viagem de ônibus inesperada que Deus começou a fazer algo em mim quando eu estava na Coreia. Lá eles têm uma montanha chamada Montanha de Oração, onde eles convidam as pessoas a ir e orar 24 horas por dia. Dizem que em média 12 mil pessoas estão lá orando o tempo todo. Eu decidi que iria lá para orar e então peguei um ônibus e viajei até lá, e foi isso que começou a mudar minha vida. Quando entrei naquele ônibus a caminho da Montanha de Oração, eu sentei ao lado de um pastor jovem coreano que estava na região e que falava inglês. Nós sentamos um ao lado do outro no ônibus, começamos a conversar e descobri que ele era um pastor novinho de uma igreja. Eu perguntei a ele, como começou a sua igreja? Bem, ele disse, minha igreja nos deu 5 mil pessoas para começar uma igreja nova. Eu falei, é muita gente para começar uma igreja nova. E ele diz, e eu subo uma vez por semana para orar 24 horas por dia. E eu fiquei impressionado com esse jovem e o compromisso que ele tinha em orar. E então, quando comecei a conversar com ele, eu disse, bem, me diga como é o seu tempo na palavra de Deus. Conte-me sobre o seu tempo na Bíblia. E de repente vi este jovem começar a se emocionar. E ele disse, ore por mim. Estou tendo dificuldades com a Bíblia. Eu só leio a Bíblia uma vez por mês. Eu disse, você tem uma igreja de 5 mil pessoas e lê a Bíblia uma vez por mês? Ele disse, sim, por favor, ore por mim. Eu preciso de ajuda. Sei que está errado e preciso melhorar. E ele disse, todo mês eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. E leio a Bíblia inteira uma vez por mês. Mas estou tentando. Eu disse, espera aí. Então, quando você diz que lê a Bíblia uma vez por mês, eu disse, você quer dizer a Bíblia inteira? Ele disse sim, mas estou tentando melhorar. Eu disse, tudo na Bíblia uma vez por mês. Ele continua, me diga. Ele diz, quanto você lê? Eu disse, eu não sou o problema aqui. Eu disse, vamos falar sobre isso e perceber o que está acontecendo aqui. Uma vez por mês? Ele está lendo a Bíblia inteira 12 vezes por ano. Alguns de nós neste lugar ainda estão lendo Levítico em outubro e tentando descobrir como ler toda a Bíblia. Uma vez por mês, estou ouvindo. E nesse ônibus comecei a ver minha atitude mudar através daquele jovem. Por aquela viagem de 2 horas até lá, pensei que estava indo para orar, mas Deus ia fazer algo no meu coração com a palavra de Deus. E que eu começaria uma jornada não apenas de ler a Bíblia, mas de amar esta Bíblia. Percebi o que a W. Tozer, o grande escritor cristão, disse. Ele disse, o que quer que me mantenha longe da minha Bíblia é meu inimigo. Por mais inofensivo que pareça, torna-se um inimigo se me afastar deste livro. Então, ao dar prioridade à palavra de Deus na minha vida, percebi que é sobre isso que quero falar. Que é mais do que apenas um livro. Há algo poderoso aqui que falta no corpo de Cristo, que faltam até nos nossos púlpitos, pregar a palavra de Deus. Esta semana, em Washington, D.C., vários de nossos funcionários foram se juntar ao nosso supervisor geral, o pastor Carter Conlon, onde falava no evento Encontro Nacional de Oração e Arrependimento. Foi uma verdadeira reunião de oração, onde nossos líderes se reuniram para orar para que nossa nação se arrependesse como crentes,
uma igreja e uma nação. Foi uma reunião de oração de 2 horas. Provavelmente coisas significativas nos deram esperança. O pastor Carter e eu estávamos conversando ontem na reunião de oração. Acho que é tão importante dizer que Deus tem uma testemunha em todos os lugares. Nós vimos 30 congressistas dos Estados Unidos virem e orarem naquela reunião de oração. E cada um deles orou com grande devoção. Alguns choravam, alguns estavam orando as Escrituras. Isso me deu esperança de que Deus tem uma testemunha em Washington, D.C. Eu quero que vocês entendam isso, que pessoal, independentemente do que você vê nas notícias, Deus tem seus Daniels e seus Josés e suas Esters que estão lá dentro no Congresso. Nossos corações começaram a se encher de alegria quando vimos aquilo que ele tem, suas testemunhas lá no Capitólio. Mas a outra coisa que começou a me desafiar foi o que aconteceu no Museu da Bíblia. E enquanto estávamos lá, esta joia incrível, este tesouro bem no coração de Washington, D.C., que mostra, quero dizer, literalmente ao redor do Capitólio, na Casa Branca, e o monumento de Washington, está localizado este lindo museu chamado Museu da Bíblia. E ver em 6 andares a incrível, detalhada e fascinante narrativa histórica e o sacrifício que ocorreram ao longo dos séculos pelo livro dos livros, o sacrifício de Tyndale a Wycliffe, de Gutenberg a Lutero, para ver aquelas Bíblias apresentadas lá. Homens que deram suas vidas, mulheres que fizeram um sacrifício para que possamos segurar em nossas mãos a palavra de Deus. Algo mais do que apenas um livro. E eu assisti a isso, e no pouco tempo em que estivemos lá, isso acendeu meu coração para que eu falasse sobre isso hoje. Nos próximos momentos, quase como um precursor para a visão de mundo, quero mostrar que não há melhor lugar para começar do que falando sobre a importância da palavra de Deus e o que isso significou para Jesus. Quero começar de onde Cristo começou, porque no início e no final de seu ministério, ele mostra o poder desta Bíblia para derrotar o inimigo e termina com o poder desta Bíblia para inflamar corações e fazer com que os corações se inflamem com isso mais que um livro, que a Bíblia é o que percebi, a Bíblia luta e a Bíblia inflama o coração, de Mateus 4 no deserto a Emaús, em Lucas 24, que incendeia corações, mas também luta contra nosso maior inimigo, e é por isso que o inimigo fará tudo, até com coisas inofensivas, que possa remover esta palavra de nós. O ministério de Jesus começa com a arma e termina com o fogo. Somos lembrados no livro de Efésios que esta Bíblia é mais do que um livro, é uma arma. Pense nisso quando o apóstolo Paulo nos fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6,17, ele diz: e pegue o capacete da salvação. E é interessante, após a salvação, ele diz: vá direto para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhe para isso, ele diz: eu preciso pegar os que foram salvos e fazer a palavra se tornar parte de suas vidas. É a única parte da lista de armaduras em Efésios 6 que não é para defesa. É uma arma ofensiva que Deus nos dá. Como a palavra nesse versículo passa de ser, como a palavra de Deus passa de ser apenas um livro para se tornar a espada do Espírito. Como isso ocorre? Como você transforma a Bíblia em arma? Não contra as pessoas, mas contra o inimigo. Como isso se torna aquilo para nós? Estou dizendo, quero mostrar-lhe hoje, nos próximos momentos, quero que você vá comigo ao capítulo 4 de Mateus. Mateus capítulo 4. É quando Jesus se depara com o próprio Satanás no que é conhecido como as 3 tentações no deserto. E o poder da palavra de Deus não são apenas palavras em uma página ou um livro, mas a palavra de Deus se torna a espada do Espírito neste capítulo. Ouça o que acontece a partir de Mateus 4, versículo 1. A Bíblia diz: e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador veio e disse:
Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Mas respondeu e disse: está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo. Agora, não perca esta parte. Eu estava decidindo se deveria ou não mencionar isso, mas acho melhor fazê-lo. Não é interessante Jesus diga que está escrito, mas não é interessante que Satanás volte e cite a Escritura para Jesus? Olhe isso, o escrito lá em cima é do inimigo. Isso não é Jesus, o que significa que o inimigo sabe como distorcer este livro. O inimigo sabe como pegar este livro e desmontar essas escrituras e usá-las contra você. Vamos ser claros. Alguém diz que está escrito, não significa que deve ser lido assim. Só porque está escrito isso. Ouça isso. Satanás diz, Salmo 91, ele dará ordens aos seus anjos e eles o sustentarão para que você não tropece em alguma pedra. Pule do templo, Deus vai te salvar. E Jesus disse-lhe, por outro lado, está escrito que não deves pôr o Senhor teu Deus à prova. Então o diabo levou-o a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a sua glória, e disse-lhe, todas estas coisas te darei se caíres e me adorares. Olha aqui por um segundo, é incrível porque você vê aqui na tentação, quero destacar que o que a tentação é muitas vezes é dar-lhe o que Deus já prometeu, mas da maneira errada e no momento errado. Você pode voltar ao versículo 8, ele diz que mostrou a eles todos os reinos do mundo e a glória. E foi isso que ele disse, obtê-los, versículo 9, é se você se prostrar e me adorar. Não é incrível quando você lê, não vamos colocar na tela, mas quando você lê Apocalipse capítulo 11, a Bíblia diz isso, ele diz, todos os reinos deste mundo pertencem ao nosso Cristo e Senhor. Tudo pertence. Que isso não viria caindo e adorando Satanás. Viria através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui está o que acontece. Vai-te, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e ministraram a ele. A melhor forma de entender o poder da passagem é ver o que ocorreu antes do deserto. No final do capítulo 3, Jesus é batizado nas águas. Interessante. Logo depois que Deus fala com Jesus, imediatamente em seguida, Satanás fala com Jesus. A voz de Satanás no capítulo 4 vem logo após a importante abertura do céu. Ouça isso em Mateus 3, versículo 17. Logo após Jesus ser batizado, a Bíblia diz, e eis que uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E assim que Deus fala, Satanás vem. E não é interessante que o pai disse, este é meu filho amado, e Satanás continuou dizendo, se você é o filho de Deus. É aí que Satanás sempre que Deus diz algo para você, o inimigo vai vir e desafiar isso todas as vezes. É questionar o que Deus disse. Posso lembrar você, nem mesmo Satã é criativo. Foi a mesma tática lá no livro de Gênesis. Quando Deus fala com Adão e Eva, as primeiras palavras do diabo aqui estão. As primeiras palavras de Satanás são estas. Agora a serpente era mais astuta que os animais selvagens que o Senhor Deus fez. E ele, o inimigo, a serpente, falou para a mulher, Deus realmente disse? Pessoal, ele disse isso em Gênesis. Ele disse isso no deserto para Jesus. E posso prometer a vocês, ele diz isso aqui na Rua 51 com a Broadway. Toda vez que você ouve a palavra de Deus aqui, você sai pelas portas, o inimigo vai aparecer. É isso que Deus quer dizer? É isso que Deus falou? Ele sempre se oporá ao que Deus está nos falando. E é por isso que precisamos entender como Jesus lutou contra a voz satânica. 3 vezes Jesus disse estas palavras, está escrito. Ele voltava à palavra de Deus todas as vezes. Essa é a sua arma, igreja. Jesus recorreu à palavra para combater cada ataque de Satanás.
e você luta contra a voz do inferno com a palavra de Deus, é assim mesmo que você realmente luta contra o inferno que vem contra você. Veja, é o desafio que a Bíblia nos dá. Desafio vocês, aqueles online, aqueles sentados aqui hoje. Para aqueles que realmente acreditam em Jesus, quero desafiá-los. É hora de aprofundar sua crença, aprofundar seu relacionamento com Jesus. Alguns de vocês serão batizados nas próximas semanas, mas há algo mais profundo. Este é o desafio de Jesus para cada crente, ir mais fundo. Ouça, o que vem depois de crer, a Bíblia nos diz. Jesus diz, é permanecer nas minhas palavras, e então a liberdade vem à medida que você permanece na sua palavra. Ouça isso, versículo 30 de João 8, você tem que ver isso. Enquanto Jesus falava essas palavras, muitos creram nele. Aqui está, versículo 31. Então Jesus disse àqueles que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E então ele continua, e então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você entende o que ele disse? Ele disse que depois de tomar a decisão de dizer, eu quero nascer de novo, o próximo passo é dizer, Deus, eu quero me aprofundar. Eu quero começar a caminhar com você. É o desafio de permanecer na sua palavra. João 8, 31. Permaneçam na minha palavra. O que significa permanecer? Aqui está. Deixe-me explicar da maneira mais simples. A palavra realmente significa, permanecer significa dar tempo a Deus. Passar tempo nesta palavra. A palavra permanecer tem uma duração de tempo, não apenas um serviço por semana ou 2 serviços por semana. É passar tempo com Deus. No dia em que você seguiu Jesus, você teve apenas um gostinho, mas agora é para experimentar ainda mais o que Deus tem para você. E não apenas experimentar Deus, mas experimentar a liberdade que Deus quer trazer para nossas vidas. Veja, quando eu permaneço em sua palavra, isso de fato se torna mais do que apenas um livro. Isso transforma a minha Bíblia em uma arma mais poderosa e muito eficaz contra o inimigo. À medida que permanecemos nisso, isso luta contra o pecado que quer entrar, a tentação que quer vir contra nós. Isso nos fortalece e nos equipa. Você está pronto para isso? Sabe por que não conseguimos dizer está escrito a tentação? Porque nunca lemos para dizer está escrito. Tem que ser mais do que apenas ouvir sermões. Precisamos começar a nos alimentar desta palavra todos os dias. Meu Deus, se disséssemos a você que só pode comer uma vez a cada 7 dias, alguns de vocês fariam um tumulto neste lugar. Meu Deus, quando vamos à igreja e dizemos que é a única comida que recebemos, nos alimentamos todos os dias deste livro. Aqui está o que eu aprendi. Quero que você anote essa Bíblia que luta por um segundo. Anote isso. Cada livro da Bíblia tem muito poder para realmente derrotar o diabo. Quero explicar isso para você. Cada livro da Bíblia pode realmente derrotar o inimigo. Eu acredito muito nisso. Pastor Tim, como você tira isso de Mateus 4? Jesus disse estas palavras, está escrito. Ele disse isso 3 vezes. 3 vezes. E cada um dos está escrito de Jesus veio do mesmo livro, especificamente do Antigo Testamento. Jesus voltou à palavra, tirou algo do Antigo Testamento e de forma eficaz derrotou o inimigo. Ouça isso. Ele diz, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Versículo 7, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E então, versículo 10 escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Estão prontos para isso? Todos os 3 versículos vieram do livro de Deuteronômio. Você nem sabia que tinha poder. Você está tentando pular e dizer, vamos direto para Salmos e Provérbios. Aqui está o que é incrível. Todos esses 3 versículos vêm, estou dizendo a vocês, isso é incrível para mim. Jesus nos mostrou o poder da palavra de Deus, até mesmo para alguns de vocês que estão sentados aqui, para algum livro obscuro. Ele disse, porque a minha palavra há poder
até mesmo no livro de Deuteronômio, Jesus nos mostrou certamente o poder da Bíblia. Ele nos mostrou, nós podemos vencer Satanás com Deuteronômio. Não precisa só dos Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Você pode ir de Isaías e Jeremias, de Gênesis até Malaquias, e Deus diz que é a minha palavra, e a minha palavra vence todas as vezes. Posso te dizer, eu estive lá, depois de ser desafiado por aquela viagem de ônibus e começar a ler a Bíblia, ainda nos primeiros momentos de leitura. Quantos já leram a Bíblia? Você lê um capítulo e fica pensando, o quê? Eu nem me lembro do que acabei de ler. Alguém já fez isso? Mas você fica tipo, eu nem me lembro. O que é? Como isso pode fazer alguma coisa? Posso te dizer, quero apenas te desafiar. Mesmo quando você está lendo e se sente desinspirado, não pare, ainda é valioso. Mesmo quando você sente que eu nem sei o que acabei de ler, eu nem consigo soletrar Deuteronômio, você pensa, como vou passar por isso? Eu quero te desafiar, não pare. Até mesmo lendo está trabalhando. O que você quer dizer, pastor? Deixe-me explicar desta forma. Eu me lembro que Cindy e eu estávamos levando as crianças em uma viagem de carro de Nova York para o Canadá e tínhamos acabado de terminar um fim de semana de serviços e tínhamos alguns dias, cerca de uma semana de folga, e íamos passar um tempo com amigos no Canadá e dirigindo de Nova York. Estava tão cansado e alguém disse, ei, para você não adormecer, eu fiz isso e nunca mais fiz de novo. Estou te dizendo, funciona. Alguém disse, eu só vou beber café. Eles disseram, experimente essa coisa chamada 5-Hour Energy. Eu bebo café. Eu só vou beber puro. Eles disseram, não. Para você não se envolver em um acidente, experimente essa bebida 5-Hour Energy. Paramos em um posto de gasolina. Peguei a garrafinha. Eu só fui como se fosse suco ou se fosse comunhão. E eu bebi aquilo. Eu poderia ter dirigido daqui até a Bulgária. Estou te dizendo agora. Eu estava voando. O quê? Sério? Eu bebi aquela coisinha. E aqui está o que é incrível. Quero dizer, você sente isso imediatamente. 5 horas de energia. De verdade. Enquanto estamos fazendo isso, ok, aqui está a minha outra pergunta. Então quantos? Bem, agora eu estou. Quantos tomam vitaminas? Levantem a mão. Bom, quantos de vocês, depois de tomarem, seja A, B, C com rosa mosqueta, seja o que for, quantos realmente tomam essa vitamina e se sentem diferentes? Levantem a mão. Não, você não, abaixe as mãos. Você não vai dizer, estou todo semeado, estou todo alimentado. Você não faz isso. Você toma a vitamina e é isso. Aqui está o que eu quero que você entenda. Ouça-me atentamente. A Bíblia não é uma energia de 5 horas. É vitamina. Mesmo quando você não sente, ainda estão fazendo a boa obra que deve fazer no fundo da sua alma. Então, alguns de vocês estão dizendo, simplesmente não está funcionando. Toda vez que leio isso, não consigo me envolver. É vitamina. Está protegendo o seu sistema. Está lhe dando um escudo contra um vírus que pode realmente atacar sua alma. E estou lhe dizendo, continue lendo, este livro é uma arma, ele vai te ajudar todas as vezes. Este livro é extremamente poderoso. Mas você tem que passar tempo no livro. Alguém disse que Deus alimenta os pássaros, mas não joga a comida em seus ninhos. Então você tem que abri-lo. Deus não está jogando minhocas no ninho. Ele diz que você tem que ir atrás disso e dar prioridade a Deus. Você tem que dizer, Deus, deixe-me abrir este livro. Para aqueles que são sérios sobre isso, Deus faz isso. Vou compartilhar mais um pensamento sobre lutar e encerrar com o que significa acender corações. Eu acredito, se Jesus precisou da palavra de Deus para derrotar o diabo, por que você acha que pode vencer sem a palavra de Deus? Mas seja realmente honesto. Se Jesus diz, se Jesus estabeleceu o precedente, pessoal, você não será a exceção. É impossível
Ele estava dizendo: estou prestes a lutar contra o governante do inferno, o próprio Lúcifer, nem mesmo demônios, mas Lúcifer. E Jesus diz: vou te mostrar como derrotar o diabo. E pessoal, vou dizer isso, que quando você está lutando e combatendo, quando a tentação está vindo contra você pessoalmente, sua mente, quando você está começando a lutar, seja no casamento, seja algo online, seja o que for, pessoal, quero que entendam que não há quantidade de aconselhamento, pregação, frequência à igreja que possa substituir a palavra de Deus. Você não pode simplesmente continuar dizendo: bem, estou ouvindo o podcast. Jesus nunca disse: está podcastado, está bem? Está no YouTube, leia a Bíblia, não me importa se você a lê no seu telefone, em um iPad, ou se você é velho como nós e tem um livro, leia a palavra de Deus. Pessoal, estou dizendo a vocês, um cristão sem a palavra é um cristão sem poder, é um cristão sem poder. Quando tenho pessoas que vêm ao meu escritório com dificuldades, faço esta pergunta todas as vezes. Eles entram e dizem: estou lutando com isso. Eu pergunto isso há 40 anos em aconselhamento. Conte-me sobre seu tempo na palavra. Conte-me sobre seu tempo em oração. Pessoal, deixem-me ajudar vocês, porque vou poupá-los de marcar uma consulta de aconselhamento. Aqui está. Pastor Patrick, de nada. Aqui está. Em mais de 40 anos de ministério, ninguém jamais entrou e disse isso. Eu tenho lido a palavra 1 hora e orado 1 hora, mas não consigo parar de ver pornografia. Ninguém jamais disse: tenho lido a palavra por 1 hora e orado por 1 hora, mas não consigo parar de jogar. Ou minha esposa e eu lemos a palavra e oramos juntos, mas simplesmente não conseguimos superar. Queremos nos divorciar. Nunca vi isso. Porque quando algo esfria nisso, você perde seu sistema de defesa. Você perde exatamente aquilo que Deus nos ajuda a combater. Estou lhe dizendo isso de forma incrível, mas é dar prioridade a Deus. Fiz um compromisso. Eu disse que antes de ver as notícias, antes de ver a ESPN, a CNN, a Fox, o New York Times, eu tenho que ir para a palavra antes de qualquer outra coisa. Antes de ligar qualquer outra coisa, isso tem que ser definitivamente a prioridade, mesmo acima dos livros cristãos. A grande missionária cristã Amy Carmichael disse: nunca deixe que bons livros tomem o lugar da Bíblia. Ela disse isso: por favor, beba do poço, não dos riachos que fluem do poço. Pessoal, este é o poço. Beba do poço de Deus. É por isso que estou lhe dizendo, se só houve pregações deste púlpito, isso é um riacho. Vá para o poço, vá para a fonte. Deixe este livro viver dentro de você. É aqui que começa. Isto é o que Deus quer fazer. A melhor definição que ouvi dessa frase, morno de Apocalipse 3, é isso. Morno significa isso. Eu ainda acredito em Deus. Eu só não estou mais tão empolgado com Ele. Ainda acredito em Deus, mas não estou mais tão empolgado com Ele. Pessoal, estou realmente dizendo, toda vez que me aproximo disso, meu coração se acende. Há aqueles dias sem inspiração e eu digo, é vitamina, Deus. Mas estou te dizendo, quanto mais tempo passo neste livro, meu coração começa a se acender. O que é perigoso sobre o que está acontecendo com a igreja na América, eu estava lendo de um não cristão, muito franco, liberal, comentarista político da HBO, Bill Maher, que diz o seguinte: ele estava avaliando como os cristãos se sentem. Este nem é um crente, avaliando o que os crentes pensam sobre este livro. Sabe o que ele disse? Para cristãos a Bíblia é como uma licença de software, ninguém a lê. Eles só rolam até o final e dizem, eu concordo. Pessoal, vamos ler este livro. Vamos deixar este livro incendiar nossas almas. Deixemos Deus fazer algo neste livro. Eu preciso, porque as tentações que vêm contra nós, para aqueles que estão assistindo ao redor do mundo, precisamos de um está escrito em nossas almas. Para que alguns possam dizer, está escrito, temos que ler o que está escrito.
e dizer: Deus, ajude-nos a entender o que você está dizendo. Minha experiência, enquanto nos preparamos para encerrar: a Bíblia é sem brilho quando eu sou sem brilho. Quando minha vida espiritual está sem brilho, a Bíblia também está. Isso não significa nada para mim. Pessoal, estou lhe dizendo isso agora mesmo que eu percebo isso. Quando estou vivo em Cristo, quando Deus está agindo, quando não quero nada mais do que Jesus, esta palavra se abre, se multiplica, revela profundidades mais rápido do que eu posso escrever, e este livro me incendeia. Mas quando estou desanimado, isso não significa muito. Role até o fim e clico em concordo. Ontem à noite eu estava finalizando a oração por vocês, orando por esta manhã, para encerrar. E eu ouvi do lado de fora as sirenes do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York há alguns minutos. Ouvi as sirenes passando. É incrível para mim que essas sirenes te façam levantar toda vez e olhar pela janela. Eu quero ver o caminhão de bombeiros e quero ver se há alguma fumaça. E eu quero ver se preciso evacuar. E você está olhando e então os ouve por perto e algo dentro de você é como se dissesse que o fogo não precisa de propaganda. Não precisa de propaganda. É algo em você que faz você querer ouvir, para ver onde vai, para ver o que está acontecendo e para encontrá-lo. Em uma nota espiritual, o grande evangelista John Wesley disse o seguinte, ele diz: acenda-se em fogo por Deus e as pessoas virão para vê-lo queimar. Se inflame por Deus, as pessoas virão. Não precisa de publicidade ou anúncio. Se inflame por Deus e as pessoas dirão: algo está diferente em você. Não há fogo sem isso. Não há fogo. Deixe-me explicar isso. Enquanto eu estava orando sobre isso, sirenes, acredite ou não, me fizeram pensar em um incêndio que aconteceu 7 milhas fora de Jerusalém após a ressurreição de Jesus. A Bíblia registra que logo após Jesus ter ressuscitado dos mortos, um incêndio aconteceu a 11 quilômetros fora de Jerusalém. Aqui está a boa notícia. A boa notícia é esta. Felizmente é que nenhum prédio pegou fogo, absolutamente nenhuma propriedade foi danificada e nenhuma vida foi perdida. Mas 2 corações no caminho para Emaús, diz a Bíblia, foram incendiados ao ouvir Jesus falar sobre a palavra de Deus. Algo aconteceu de maneira significativa quando Jesus abriu as Escrituras e explicou detalhadamente. Um fogo aconteceu dentro deles. E o que é loucura é, você sabia que depois da ressurreição, esse encontro de fogo que aconteceu, ele se encontrou com esses 2 homens. Ele se encontrou com esses 2 homens antes mesmo de ir ver os 11 discípulos, porque Judas nem fazia parte disso. Judas já tinha ido embora. Antes que ele subisse ao quarto superior e dissesse aos seus próprios discípulos: eu ressuscitei dos mortos, ele tinha uma missão. Eu preciso inflamar 2 homens na palavra de Deus antes de chegar a um cenáculo. Essa era a sua missão. Que no caminho para falar com os discípulos, ele vai falar com 2 homens. Mas a Bíblia diz no caminho para Emaús, e começar um fogo. Jesus incendiou seus corações, diz a Bíblia, quando ele abriu a palavra de Deus para eles em Lucas 24. Deixe-me ler para você o que diz em Lucas 24. Aqui está o que diz. Eles disseram: isso foi depois que Jesus partiu e foi para o cenáculo. Não estavam nossos corações ardendo dentro de nós enquanto ele falava conosco no caminho? Aqui vem. E enquanto ele nos explicava as Escrituras, de fato, nossos corações não pegaram fogo. E pessoal, este livro não apenas luta por nós, ele verdadeiramente acende nossa alma. Estou lhes dizendo, quando uma igreja se encontra em mornidão, ouçam, estou dizendo aos pastores, líderes, por favor, voltem para a palavra de Deus.
Incendeie o coração, volte a isso. Deixe Deus abrir este livro para nós. Foi incrível. Isso é o que incendiou seus corações. Sabe, eu quero dizer como uma observação antes de encerrarmos aqui. Seus corações foram incendiados. Esses dois homens judeus. Só sabemos o nome de um deles. Eu anotei porque a Bíblia diz no versículo 27. Não está na tela, em Lucas 24, 27 diz. 24, 27. Diz que começando com Moisés e com todos os profetas, ele lhes explicou sobre si mesmo em todas as escrituras. Para começar com Moisés, temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembra de Deuteronômio? É o livro que derrota o diabo, que você continua pulando. Então Deuteronômio, que derrota o diabo e todos os profetas. Ele começa a passar por Jeremias e Isaías, os profetas maiores e menores, passando por Daniel e Oséias, passando por Malaquias, os profetas. Incrível. Seus corações foram incendiados, não por aprender algo novo, mas por ver o Antigo Testamento com novos olhos, detalhadamente e com uma nova apreciação e uma visão mais clara. Esses dois homens não eram estranhos às Escrituras, eles eram judeus, eles conheciam o livro. O Antigo Testamento era familiar, eles estudaram quando crianças, eles conheciam a lei, os profetas, os escritos de Moisés. Mas o que realmente os inflamou, aqui está pessoal, não foram as palavras, mas a pessoa por trás das palavras, que Jesus estava presente com eles. Jesus estava lá com eles. O que me diz o seguinte: ouça-me. Se você não tem um relacionamento verdadeiramente com Jesus, então são apenas palavras. Você não pode ser incendiado menos que Cristo esteja dentro de você. O Cristo por trás dessas palavras abre isso, e nossos corações se acendem, percebendo que tem algo aqui. Por que é que quando minha esposa Cindy entregou seu coração ao Senhor, quando ela divulgou o Evangelho com ela vai para casa, é salva, e minha esposa que trabalha em um banco, no departamento de empréstimos, Deus começou a incendiar seu coração, ela começou a ler este livro. O que é isso? Para aqueles que acreditam, vocês são meus discípulos se permanecerem nesta palavra. E não só isso, enquanto você permanecer nisso, é isso que ele diz, João 8:32, e então você vai conhecer a verdade. E a verdade vai o quê? Libertar você. Quer liberdade? Acredite. Quer liberdade? Permaneça na palavra. Quer liberdade? Estou lhe dizendo, isso pode acontecer no seu coração hoje. Deixe-me explicar. Eu tenho que dizer isso. Estou indo muito bem com o tempo. Então você vai. Não, nem pense em pegar suas chaves. E não desligue também. Eu sei, Noruega, Bélgica, é melhor manter ligado. Um coração inflamado pela palavra de Deus é uma arma poderosa. Eu aprendi algo. Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre um grupo de pessoas, especialmente na costa oeste, chamado hotshots. Hotshots são os caras que, quando um incêndio florestal acontece, são os bombeiros especialmente treinados que entram e garantem que o incêndio não comece a destruir todos os terrenos e florestas, especialmente na costa oeste, especificamente na Califórnia. Eles os chamam de hotshots. E eles têm pessoal, e isso foi bom. Eles disseram que uma das maneiras você já viu. Eles passam com aviões e jogam água ou jogam todas essas coisas. Mas eles dizem que uma das maneiras de parar um incêndio florestal, uma maneira de combater é com um contrafogo. O que isso significa? Em Nova York, estamos pensando, o carro estava com defeito? Não. O que é um contrafogo? Antes do fogo chegar, eles acendem o chão. Eles colocaram fogo nisso de forma que quando o fogo chegar, você não possa controlá-lo. Já foi incendiado. Eles já queimaram completamente e o fogo não consegue encontrar absolutamente nada para alcançar. Jesus, estou te dizendo, eu li aquele artigo e fiquei, uau, fiquei realmente muito empolgado.
incrivelmente empolgado, porque pensei, é por isso que você coloca nossos corações em chamas. Quando o inimigo vem com um fogo de luxúria ou ganância ou todas essas coisas, você pode dizer que esse fogo não pode te tocar. Você já está em chamas. Você já está definitivamente queimando comigo. Você já está realmente fazendo algo. O fogo já começou. Esse incêndio não pode absolutamente te encontrar, porque Deus já me incendiou com este livro. Eu estou neste livro maravilhoso e incrível. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Veja, quando o seu coração não foi verdadeiramente incendiado pela palavra dele, outras coisas vão entrar e incendiá-lo. Não me diga que você não pode vencer a tentação. Não me diga que você não pode ser vitorioso. Estou te dizendo que este livro te incendeia e que quando o fogo vem até você, você pensa, fogo, não há nada aqui. Tristeza, raiva, luxúria, você definitivamente não pode encontrá-la aqui. Eu já estou em chamas, já estou ardendo muito com Jesus. Ele incendiou de verdade meu coração. Deixe-me desafiar alguns de vocês, crentes. Ouçam este versículo. Por falta de lenha, o fogo se apaga. Está na sua Bíblia. Alguns de vocês estão pensando, eu não sabia que isso estava lá. Leiam. Está lá. Esta é a madeira. O Espírito Santo desce suavemente. Estou dizendo, toda vez que leio isso, estou juntando lenha nesta alma. E tudo o que o céu precisa fazer é descer e soprar fogo. Estou dizendo a vocês, eu quero o coro, músicos. Qualquer um que fale deste púlpito, por favor, deixe-me apenas dizer uma coisa. Nosso dom não pode nos proteger. Você pode ser o maior pregador, guitarrista, baterista, o maior membro do coro da história. Isso não nos salva. De fato, realmente necessitamos da madeira e do fogo do céu para descer. Você tem que estar na palavra. 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 Ouça, ninguém jamais disse, quando está em seu leito de morte, que leu a Bíblia demais. Eu gostaria de ter passado menos tempo na Bíblia. Estive em muitos momentos finais antes das pessoas falecerem. Ninguém jamais disse que orou demais. Deveria ter visto mais TV. Ninguém jamais disse isso. Não deixe que seja um dia de remorso. Pegue a madeira, acenda essa fogueira, aceite o desafio, dê igreja, deixe esta palavra ocupar o horário nobre. Que seja uma arma e acenda seu coração, que lute e acenda sua alma. Finalmente, para a pessoa que realmente não conhece Deus, estou absolutamente convencido disso. Tudo o que você precisa fazer é ouvir as Escrituras. Veja-as em uma tela e algo começará a falar ao coração e alma hoje. Eu realmente acredito nisso. Tenho um amigo muito próximo e de confiança que era um imã no Líbano. Ele era quem fazia o chamado para a oração várias vezes ao dia, frequentemente no Líbano. E ele disse que um missionário lhe deu uma Bíblia e ele teve que escondê-la secretamente. Mas ele a lia todos os dias. E a cada dia que lia, ele disse que era como um fogo profundo dentro dele, até que algo aconteceu e ele não poderia continuar, porque sabia que aquele era o Jesus ressuscitado. Que algo estava acontecendo, eu tenho que deixar isso de lado. Ele deixou o emprego, pois encontrou o Jesus ressuscitado, percebeu que este livro faz o que nenhum outro livro faz, porque esta é a palavra de Deus. Falaremos sobre isso na Bíblia quando chegamos ao Visão do Mundo. Aqui está o meu desafio para você hoje. A palavra de Deus pode mudar sua vida hoje. Pode mudar aqueles assistindo da Índia, Filipinas, Japão. Estou falando com você, Rússia, ouça-me. Suécia, Bélgica, esta palavra está falando aos seus corações agora. Agora na África do Sul, agora no Quênia.
Neste momento, Deus vai tocar seu coração agora que não são as palavras que os definem. Foi a pessoa por trás das palavras. Foi Jesus quem escreveu essas palavras, quem falou, respirou, e de repente então não é você recebendo, isso não é, ouçam pessoal, não é você apenas começando a ler, é você tendo Jesus dentro de você que nos incendeia. Ele explica, ele abre, e hoje isso pode acontecer com você. Cada cabeça erguida, cada olho ao redor, online, para cada cristão aqui, cada pessoa que diz, sou crente, sigo Jesus, mas estou fazendo um novo compromisso de que este livro incendiará e será minha nova arma. Vai ser mais do que um livro. Vamos lá, se isso é você, levante a mão. Levante bem alto. Varanda, piso principal, em casa, vamos lá, levante-a. Eu não me importo se você acha, ninguém me vê. Nós vemos, levante agora. Mantenha as mãos levantadas. Diga à pessoa ao seu lado, é melhor você fazer isso. E olhe para outra pessoa ao seu lado e diga, vou te perguntar na próxima semana. Quando começarmos na próxima semana, essa série de 26 semanas, a Bíblia diz visão de mundo de A a Z, vamos equipá-lo e eu acredito que Deus vai incendiar seus corações. Deus vai incendiar corações. Vamos equipá-lo em ambos os serviços. E se não conseguir o suficiente às 10, apareça no outro, traga pessoas. Vamos acreditar que Deus fará isso. Mas deixe-me perguntar. Você pode estar aqui hoje. Eu nunca deixaria este lugar. Porque não é este livro que te liberta. É Jesus que te liberta. E hoje isso pode acontecer dentro de você. Hoje isso pode acontecer agora mesmo. Seu coração pode pegar fogo quando Cristo entra e te transforma de dentro para fora. Esse relacionamento é chamado de nascer de novo. Não só te prepara para o céu, ninguém pode ver o reino dos céus, a menos que nasça de novo. Mas não apenas te prepara para o céu, mas coloca fogo no seu coração agora mesmo. A verdadeira vida começa agora. E se você está neste lugar e apenas diz, Pastor Tim, eu quero mudar minha vida. Não é igreja, livro ou algo que possamos cantar hoje. Tem que ser Jesus que entra e te transforma de dentro para fora. Eu não estou te convidando para uma religião. Assim que vocês saírem deste lugar, aquela voz estará esperando por vocês lá fora. Essa voz está esperando lá fora e eu estou te dizendo que quero que você tenha Cristo dentro de você, para que quando você sair deste prédio e de repente essa voz disser que isso não é nada, é apenas uma religião, você possa dizer, está escrito, Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para que eu tenha vida e a tenha em abundância. É isso que estou te convidando para hoje, mais abundantemente hoje. Está escrito, está escrito. Coloquem seus corações em chamas. Ele tem que estar dentro. Você precisa disso, Cristo em você. E se você quer isso, com todas as cabeças erguidas. Como eu consigo esse relacionamento de nascer de novo, Pastor Tim? Está começando e lidaremos com isso em 2 semanas. Admitindo que temos pecado e não podemos consertá-lo sozinhos. Mas Deus, enviando seu Filho 2000 anos atrás, consertou a condição pecaminosa que eu não podia consertar. Eu não podia consertar isso sozinho. Mas Cristo, morrendo por mim na cruz, morreu a morte que eu deveria morrer. E hoje essa morte é acreditar que Ele veio e morreu em meu lugar e pode me transformar. Quero você na minha vida, quero você como Senhor, confesso você como Senhor. É o começo de nascer de novo, mas isso é a parte de acreditar. Ouça, porque então Ele vai desafiá-lo a ficar em sua palavra. Para todos que acreditaram, permaneçam na palavra. João 8, 30, 31, 32. O que eu faço depois de acreditar? Permaneça na palavra. A verdade me libertará. A verdade me liberta. Todos erguem a cabeça e olham ao redor. Não importa se você veio do Concierge ou do Hampton Inn. Você está aqui hoje e diz, Pastor Tim, quando você orar aquela oração de novo nascimento, eu quero começar um relacionamento. Eu quero caminhar com Deus hoje. Eu quero ser um cristão hoje. Quando você fizer essa oração de novo nascimento online, inclua-me.
Todos faremos juntos, mas quero todas as cabeças levantadas e olhos ao redor. Se você for, coloque-me nessa oração. Sem hesitação, levante sua mão o mais alto que puder. Levante-a. Olhem todas essas mãos. Fantástico. Por toda parte. Eu vejo vocês lá atrás. Por toda parte aqui. Lá atrás. Varanda. Eu vejo vocês lá em cima. Todo o caminho. Isso é justo. Podemos orar isso juntos? Vamos dizer isso juntos. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito verdadeiramente que na cruz você levou todos os meus pecados, minha vergonha e toda a minha culpa e morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos, diga isso comigo agora mesmo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador. E o céu é meu lar, em nome de Jesus. E todos disseram amém.